Oi turma, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 2022. Então, antes de começar, um feliz ano novo. Espero que todos vocês tenham passado essa virada de ano bem, em casa. Quem viajou, que tenha feito isso com segurança, né, sempre usando máscara, que tenha ido para lugares abertos e que tenha tomado bastante cuidado. Antes do vídeo começar, sempre tem um recado importante para passar para vocês. E o recado é o seguinte: a partir de ontem, dia 17 de janeiro, foi iniciada aí, né, a campanha de vacinação das crianças de 11 a 5 anos de idade. Então, se você tem primos, irmãos, crianças, conhecidos que ainda não foram fazer essa vacinação, já vai atrás das notícias para saber em qual faixa etária está. Então, exatamente como foi dos adultos, começando do mais velhinho até o mais novo, vai começar dos 11 e aí vai diminuindo para cada faixa etária. Por isso que se você tiver um irmãozinho, um primo, alguma coisa do tipo, peça para ele se vacinar. Outra coisa importante, manter atualizada a sua vacinação. Se você já tomou as 2 doses da vacina do Covid, eu peço para que você veja aí o tempo e se você já pode tomar ou não, né? É bom a gente sempre ir no postinho perguntar e ligar se você pode ter aí a sua 3ª dose de proteção, certo? Sobre o retorno das aulas, via WhatsApp, sempre por status, vocês vão receber aí as atualizações sobre o retorno, como que vão continuar as rematrículas. Então, qualquer dúvida é sempre no número do WhatsApp, como a gente sempre fez. Essa é a nossa primeira aula e eu vou focar nessa aula de hoje em uma revisão do conteúdo básico, né, que a gente precisa ter antes mesmo de começar a ilustrar, antes de falar quem é o artista do ano, quais vão ser os objetivos e assim por diante. Então, hoje eu tô lendo aqui alguns tópicos só para eu não me perder. A gente vai falar um pouco sobre cores, ok? E eu acho que isso vai ser um bom vídeo, porque aí ele vai ficar no canal e ao longo do ano, quando vocês tiverem dúvidas sobre esse tipo de conteúdo, vocês vão poder voltar aqui no canal e revisar, certo? Então, desde o começo das videoaulas, esses conteúdos vocês podem revisitá-los. Então, por exemplo, eu já fiz conteúdo falando um pouco de tipografia, história da arte, termos que só designers usam, palavras, né, que são só do meio ali de artes digitais. Então, é importante que nesse início a gente refresque a nossa cabeça com a questão das cores, ok? Isso vai ser bastante importante para o nosso próximo tópico da próxima videoaula, que vai ser explorando aí a nossa criatividade, certo? Já que a gente ficou em casa, estamos aí durante um tempo entre ir e voltar, estamos em casa, e aí às vezes a nossa criatividade não fica com aquele potencial todo que ela poderia ter, certo? Outro recado importante: sempre que forem sair de casa, continuar fazendo uso de máscara que cubra em cima do nariz e cubra o queixo, que o elástico pode ser em volta da cabeça ou atrás da orelha, evitar a mão no rosto, sempre respeitar a distância entre as pessoas e sempre tomando cuidado, pedindo para que a sua família se vacine. Outra coisa importante é que agora a gente não tá mais tendo só o Covid, né? A gente também tem a questão da H3N2, que é um tipo de gripe, que também é uma doença respiratória e que se espalha pelo ar. Então eu peço para vocês que tomem esse cuidado, tomem suas vacinas, mantenham-se bem alimentados, né? Bebam bastante água, porque em um organismo saudável, caso aconteça alguma coisa, não vai vir com força, ok? Então vamos lá, hoje a gente vai fazer a grande revisão barra relembrar tudo sobre teoria da cor, ok? Bem, turma, bem-vindos à parte de gravação de tela. Eu preferi fazer nesse formato para ficar mais prático de mostrar para vocês visualmente os exemplos, ok? Para alguns alunos que são mais novos, talvez esse conteúdo seja uma novidade. Para aqueles alunos que já faziam parte do núcleo de artes digitais, isso vai servir para relembrar. É um conteúdo que eu gosto de passar bem nas primeiras aulas assim do semestre, né? Então eu repito bastante
essa parte de teoria das cores bem ali em janeiro e em julho, né, quando a gente volta das férias, porque eu acho que é importante vocês relembrarem isso. Teoria das cores é o estudo sobre as cores, ele é bastante longo, né, uma coisa assim que tem muitos tópicos a serem abordados. Então aqui eu vou colocar só os 3 principais, que eu acho que são os que vão ajudar a gente ao longo de todo o nosso semestre e ao longo das aulas, ok? Então, o primeiro é Psicologia das Cores, que é um tema com muita profundidade, ele tem bastante coisa para falar, mas eu vou falar para vocês de forma mais prática, até porque o jeito que nós usamos a cor na aba é um pouquinho diferente. A Psicologia das Cores, ela trabalha também como você vai vender um produto, por exemplo. No nosso caso, é como a gente vai transmitir algumas emoções nos nossos desenhos. Círculo cromático, né? Ele é essencial, deixa eu voltar aqui, ele é essencial para que você entenda combinações. Então, de todos os tópicos, o círculo cromático, eu acho que é um que vocês podem explorar mais, tentar fazer o exercício em casa, de pintar um círculo cromático, porque ele é o que vai dar para vocês o senso mais estético, né? De escolha de cores e o que fazer e assim por diante. E por último, os tipos de cor, que são as cores que a gente usa, se essas cores são RGB, se elas são CMYK, como que funciona para dar vida às nossas cores para o nosso material. Então vamos lá. Vamos começar pela Psicologia das Cores, ok? Existem inúmeras tonalidades. Então, por exemplo, se eu misturar um pouco de vermelho com laranja, eu vou ter um laranja mais avermelhado ou um vermelho levemente alaranjado. E assim por diante com todas elas. Então vocês vão perceber que o arco-íris, ele tem uma transição natural de cores, do vermelho para o laranja, do laranja para o amarelo, do amarelo para o verde, do verde para o azul, do azul para o anil e do anil para o violeta. Ou seja, fazer essa transição de cores, ela é mais prática, porque essas cores já estão próximas. Não quer dizer que amarelo não combine com violeta. Vocês vão perceber isso quando a gente chegar no círculo cromático. É muito pelo contrário. É como se essas cores, já por serem opostas, fossem a combinação perfeita. Então, por exemplo, isso superficialmente aqui no nosso arco-íris. O vermelho combinaria com violeta, o laranja com o anil, o amarelo com o azul e assim por diante. Só que aqui tem poucas cores. Então, vamos voltar na parte da Psicologia das Cores. Como se cada cor transmitisse e quisesse passar pra gente um significado. A Psicologia das Cores, ela é um estudo que diz que cada cor transmite uma sensação ou uma ideia. Só que essas ideias podem mudar, como elas mudaram ao longo dos anos. Então, por exemplo, lá na era medieval, quando o povo ainda vivia em castelo, aquela loucura toda, a cor azul era considerada uma cor feminina, enquanto a cor rosa era considerada uma cor masculina. Por quê? Porque o azul tinha a ver com o céu e o céu era delicado, então tecnicamente seria uma cor de menina. E o rosa, que é a cor mais clara do vermelho, seria uma cor masculina, porque o vermelho é masculino. Lembrando que não existe isso de cores masculinas e femininas, mas é só para que vocês entendam que o conceito de Psicologia das Cores, ele pode mudar, a gente pode aplicar isso de maneiras muito diferentes. Mas é importante que a gente entenda o básico para ter por onde começar. Então, por exemplo, eu quero fazer um quadro que transmite alegria, otimismo. Provavelmente a gente vai usar cores quentes, que são essas primeiras cores aqui, né? Magenta, vermelho, laranja e amarelo. Se eu quiser um quadro mais calmo, que transmita essa sensação de paz, tranquilidade, provavelmente a gente vai colocar cores frias, né? Como o azul, o verde, o roxo e assim por diante. Lembrando sempre que não é uma obrigação. Não é porque aquela cor tem aquela ideia que ela vai ser para sempre aquela ideia. Mas é importante que a gente tenha esse senso inicial só para a gente ter um pontapé. Então, por exemplo, a gente já sabe isso lá da escola, que vermelho é uma cor quente. Então, se eu quero transmitir a sensação de calor, eu vou ter que colocar cores como o vermelho. Se eu quero fazer um quadro que se passa no inverno, provavelmente eu vou ter que colocar cores como o azul, porque a gente já sabe que são cores consideradas frias. Na Psicologia das Cores, entretanto, elas recebem mais significados do que quente e frio. Então, por exemplo, o magenta
ele tá ligado à criatividade. Ou seja, vamos supor que eu esteja fazendo uma postagem para o Instagram, e nessa postagem de Instagram eu estou abordando o tema de criatividade. O magenta é uma cor forte, é uma cor alegre, é uma cor quente. Ela é bem próxima do vermelho, ela está muito mais próxima do vermelho do que está do roxo, apesar de não parecer. Então ela vai transmitir essa energia, ela é uma cor aberta, ela é uma cor para cima e assim por diante. Do mesmo jeito, por exemplo, que a gente tem aqui o roxo, né? Que significa calma, que significa sensatez, né? Por que ele também está associado ao luxo? Vamos voltar lá na era medieval. Roxo é um pigmento muito difícil de ser conquistado. Então, na natureza, poucas coisas são roxas de verdade. Vocês vão até perceber que poucas coisas são azuis, né? Então, a gente tem aí a exceção da borboleta azul, que se a gente pesquisar biologicamente, na evolução, ela nem deveria ser azul, mas deixa estar. Então, roxo era uma cor que só quem tinha muito dinheiro ia conseguir, ou seja, ao longo dos anos ela foi associada ao luxo e à riqueza só porque na sua origem ela era muito difícil de ser extraída. Por exemplo, a cor vermelha, ela é associada a poder. Muitos povos, quando eles iam para batalhas, por exemplo, eles pintavam o rosto de vermelho para demonstrar essa coragem de ir, né, para essas batalhas e tudo mais. Então tem vários exemplos, mas como eu falei, esses exemplos eles vão mudando ao longo dos anos. Se você souber os exemplos práticos, por exemplo, vou fazer uma postagem para adolescentes. Provavelmente eu vou ter que usar cores que são muito acesas, que são muito alegres. Vou fazer uma postagem para uma empresa de tecnologia. Provavelmente eu vou ter que usar cores que são um pouco mais escuras e que são um pouco mais sóbrias e não tão abertas. Então, é nesse sentido de psicologia das cores que eu acho que é importante a gente focar. Que o seu material, ele vai ter que ter um resultado e esse resultado tem que fazer sentido. Então, eu não posso escolher qualquer cor para fazer qualquer coisa. Mas, definitivamente, você pode dar novos significados para cores que já existem. Vamos lá para o próximo tópico. Esse tópico é essencial e importantíssimo, que é o círculo cromático. O estudo do círculo cromático nada mais é do que como as cores trabalham. Então, a gente vai ter um círculo cromático dividido em metade cores quentes, metade cores frias. Isso é o suficiente? Não. Esse círculo cromático, ele também nos prepara para quais são as cores primárias, cores secundárias e cores intermediárias. Então, quais são as cores primárias? São aquelas que o pigmento não tem como ser feito, né? Ele já vem na natureza daquele jeito. Não tem como misturar. Então, por exemplo, não existe uma maneira de se misturar e obter o amarelo. O amarelo é uma cor primária, ela já estava lá. Do mesmo jeito que o azul e o vermelho. Entretanto, se você misturar, né, o amarelo com o azul, você obtém a cor verde. Por isso que ela é considerada uma cor secundária. Ela vem de outras duas cores. Então, ela não vem primeiro, ela não tá ali como se fosse uma cor original. E assim por diante, né? Azul com vermelho dá roxo e amarelo com vermelho dá laranja. Lembrando que esse círculo cromático básico que vocês estão vendo aqui, ele não está envolvendo tonalidades, adição de branco, adição de preto. Então, esse aqui é o mais básico de todos. Ele só está mostrando para vocês quais são cores opostas, por exemplo. Então, o que são cores complementares? A gente tem aqui o roxo e o amarelo. Eles são opostos. Então, significa que eles são cores complementares. Se eu quisesse combinar essas duas cores, com certeza vai dar certo, porque elas estão ao contrário. Toda cor que é oposta se combina. Então, tá vendo aqui esse azul escuro se combina com esse laranja. A gente tem o vermelho que combina com verde, esse tom leve de magenta que combina com esse outro tom mais esverdeado, né? E assim por diante. Então, basicamente, aprendendo o círculo cromático quando a gente não tem noção de nada dentro de design, isso vai te ajudar a combinar cores, porque eu sei que no começo isso é uma das coisas mais difíceis de arte, né? Eu não sei combinar cor, ou eu tenho medo de combinar errado. Então, tentem fazer um círculo cromático em casa. Eu já mostrei para vocês em aula como isso é feito. Você pega e faz um círculo e começa a fazer essas divisões. E com o lápis bem de leve você vai fazendo a pintura, ok?
Então, aqui eu já tenho um círculo cromático um pouco mais complexo, que está lidando com todas as tonalidades. Então é importante a gente entender o seguinte: existe a cor, amarelo, e existe a tonalidade: amarelo alaranjado, amarelo escuro, amarelo claro, amarelo canário, vermelho, vermelho chinês, vermelho vivo, vermelho fogo, vermelho vinho, verde, verde folha, verde água. Então, assim, isso são tonalidades, mas a cor básica, ela é uma cor verde. A partir do momento em que você entende como isso funciona, o mundo das combinações de cores vai ficar bem mais prático. Então, a regra básica é: se você tem uma cor quente, ela vai combinar com uma cor fria, e aí você tem que ver a tonalidade, né? Se ela é uma cor mais aberta, o que é uma cor aberta? Que é uma cor bem clara, bem acesa, ou se ela é uma cor mais fechada, que são cores que têm adição de preto, né? Não necessariamente quer dizer que ela vai ficar cinzenta, mas que ela é um pouco mais escura. Essa é a diferença do azul claro para o azul escuro. O azul escuro tem mais adição de preto e o azul claro tem mais adição de branco, ou seja, mais luz ou mais sombra. Sempre lembrem disso. Outra coisa importante de se ressaltar aqui para o finalzinho são os tipos de cor que a gente trabalha, e isso é essencial que vocês entendam. O RGB são as cores que vocês enxergam no seu celular, na sua televisão, no seu tablet, tudo que é eletrônico. Essas cores não existem, por isso que os jogos têm cores tão alucinantes e tão vibrantes, porque essa cor ela só existe digitalmente. Enquanto o CMYK, que é a cor que você encontra em revista, história em quadrinho, jornal, menu e cardápio, ela existe só daquele jeito e ela é um pigmento, ou seja, ela vem de tinta. Sendo uma tinta, ela não consegue ser tão vibrante assim. E aí vamos lá, o RGB, se você colocasse uma lupa e desse um zoom bem profundo na sua tela de televisão, ela seria exatamente assim: bolinhas verdes, vermelhas e azuis que vão alternando a intensidade de luz para formar outras cores. Então, se você quiser fazer o teste, é só pegar uma lupa na sua casa, se aproximar bastante da sua televisão ou até mesmo do seu celular, tem que ser uma boa lupa, uma boa lente de aumento, e você vai conseguir enxergar isso. Então, o RGB funciona dessa forma. São só 3 cores, vermelho, verde e azul, que fazem uma combinação de milhões de cores que você consegue enxergar. Como eu falei, por essas cores não existirem de verdade, elas só são cores digitais, elas são cores falsas, né, vamos assim dizer, entre aspas, você consegue uma combinação de milhões e milhões de cores. Não quer dizer que necessariamente o olho humano enxergue tudo isso, mas é interessante e é o que faz com que televisões aí venham cada vez mais modernas, porque você consegue ter combinações mais precisas de cor. E isso também afeta bastante a sua fotografia, né? Por exemplo, você vê uma arara ou um tucano. A cor que você enxerga com o seu olho, ela é maravilhosamente brilhante. Mas quando você passar isso para um RGB, você vai perceber que ela tem uma vibração de cor diferente, né? Um amarelo um pouco diferente. E vai ficar mais diferente ainda quando você imprimir. Dessa vez, eu decidi colocar aqui para vocês um exemplo que tá sempre no nosso dia a dia e a gente não presta atenção, que é isso aqui que tá na minha tela. Isso aqui se chama teste de impressão. Se você abrir a sua caixa de leite na parte de baixo, vai ter essa pontuação aqui. Por que que tem essa pontuação? Porque o CMYK são 4 cores, né? C de ciano, que é esse azul, M de magenta, que é esse meio rosa, Y de yellow, que é o amarelo, e K de preto, que é chave. Essas cores, elas são em inglês, né? Ciano, magenta, amarelo e preto. Mas a gente consegue entender como as 4 cores principais. Então, RGB tem 3 e CMYK são 4. Como que funciona? Isso vai passar 4 vezes na impressora. Geralmente é assim, né? Impressoras muito grandes. Mas impressoras caseiras, ela faz esse trabalho meio que tudo ao mesmo tempo. Eu deixei aqui uma foto para vocês entenderem que se você pegar um jornal ou uma revista e também pegar uma lupa de aumento bem potente, você vai conseguir enxergar igual a asa dessa borboleta. São vários pontos de tinta que, misturados, viram a cor que a gente enxerga. Por que é importante saber a diferença entre RGB e CMYK? Porque CMYK é se você for imprimir e o RGB é se você for mostrar somente de forma digital. Então, pra gente é essencial saber essa diferença para não fazer o quê? Não fazer cacas, ok? Não estragar o nosso trabalho aí no final. Aqui... This is kind of trippy. You can multiply, which colors the white areas, and then you can screen everything together. Or you can screen,
which colors the black areas, and then you can multiply everything together. Esse vídeo que eu mostrei para vocês aqui rapidinho, ele mostra exatamente como funciona o RGB e o CMYK. Então, do lado da esquerda é como o RGB funciona, né, as 3 camadas de cor, e no lado da direita a gente tem como o CMYK funciona, ok? Então, você vai ter de um lado o RGB sobrepondo as 3 cores, e aí formando cores diferentes, e do outro o CMYK funcionando. Eu vou deixar ele passando de novo. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. This is kind of trippy. You can multiply, which colors the white areas, and then you can screen everything together. Or you can screen, which colors the black areas, and then you can multiply everything together. Então, basicamente é isso. Aqui está o nosso número de contato do WhatsApp. É importante manter o seu telefone atualizado. Continue em casa, né? Tá tendo aí aumento dos casos de Covid, de gripes e tudo mais. Então, tentem se manter em casa aí seguros, usem máscara, tudo direitinho. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui seu comentário que logo eu retorno para vocês tirando essa dúvida, ok?